Olá, amigos da TV Câmara. Estamos de volta, começando a semana com mais uma entrevista imperdível, importante, sempre trazendo os personagens da nossa cidade com relevantes serviços prestados e muitas histórias. Afinal, Floripa, a nossa Florianópolis, é composta ainda de muitos manezinhos que marcaram época e muito tem a nos contar a respeito da velha cidade e, claro, falar também do presente e do futuro. Hoje recebendo Urandi Flores Bopré, nascido em 9 de setembro de 1953, no Estreito, né? Balneário Estreito, Coloninha, aquela região. Advogado, 2 filhos, Felipe e Guilherme, uma neta, a Bárbara, que mora na Irlanda, mais um netinho está vindo aí, né? Começou a sua carreira fiscalizando os cinemas do Estado, né? E encerrou a sua carreira profissional no Sebrae. Mas ele vai contar também sobre a sua trajetória nesse bate-papo que começa agora. Urandi, é um prazer imenso te receber aqui na TV Câmara para contar a sua brilhante história. Afinal, todos nós temos a nossa. E você, que é um manezinho raiz do nosso continente, querido continente. Isso. É um prazer imenso. Prazer é todo meu, Vandrei. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para a gente conversar um pouco aí nessa tarde maravilhosa e falar sobre a nossa vida, o que a gente fez aí de bom, né? O que a gente participou na nossa cidade, enfim. Eu tenho informações que aqui é maravilhoso esse teu programa aí, estamos à disposição. É verdade, aqui a gente busca trazer os nossos manezinhos para contar as suas histórias e lá fora todo mundo está assistindo ou pelo canal aberto da TV Câmara ou também pelo YouTube. Urandi, como é que foi a infância no continente, hein? Estreito, Balneário, Coloninha, família Bopré, 5 irmãos, você, o vereador Afrânio, aqui da casa que é seu irmão, o Lúcio, a Leila e também o Norton Bopré, que nos deixou recentemente. A infância foi boa? Foi uma infância, como a gurizada diz hoje, uma infância raiz? Olha, Vandrei, com certeza. A minha infância foi maravilhosa. Bom, eu nasci na maternidade Carlos Correia, então sou manezinho da ilha, mas me criei no Balneário do Estreito, né? Então, lá no Balneário do Estreito tem uma ponta muito bonita, onde funcionou muitos anos a Texaco, para quem, né, lembra dessa companhia Texaco, lá no Balneário, na Ponta do Leal. Então, eu nasci na maternidade, mas pequenininho fui para o Balneário, onde cresci, me criei, mas morei também no Estreito, lá nos altos da rua Araci Vascalado, perto do Hospital Florianópolis e muito próximo também do estádio do Figueirense. Na verdade é o seguinte, os manezinhos vinham do continente para nascer na Carlos Correia, isso, mas era só para nascer. Só para nascer. Nascer e atravessar a ponte, né? Exatamente. E nessa época, a ponte Ercílio Luz. Na ponte Ercílio Luz. A única. A única, majestosa, né? Maravilhosa, graças a Deus. Os nossos governantes que a recuperaram, né? E hoje ela é um ponto alto do turismo de Florianópolis, né? E muito futebol na infância, muita brincadeira? Bastante. A gente morava na Araci Vascalado, então lembro que a gente pequeno jogava futebol no campo da Triângulo, que depois passou a ser o DNER, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, ali próximo ao campo do Figueirense. Então ali tinha um gramado maravilhoso, ali um campo, digamos que não seria um gramado maravilhoso, mas um campo grandioso, a dimensão dele. E aí me criei jogando bola ali, gurizada, depois no colégio, enfim, e fui jogando futebol, depois veio o futebol suíço, o futebol de salão, sempre jogando com amigos do colégio e outros amigos cidade afora. Dos irmãos, quem é que jogava bola, hein? Olha, o Lúcio é o que menos jogava, o que menos gostava. Jogava um pouco também. A gente, quando era pequeno,
botava até a nossa irmã de goleiro. Então, jogávamos eu e o Norton contra o Lúcio Afrânio. E aí, quem é que vai fazer? Bota na trave a nossa irmã, ela brincava. A gente, claro que não dava aquela bolada assim. Mas o Afrânio, né? O Afrânio chegou a jogar no infantil, infanto-juvenil do Figueirense. Sim. Embora as raízes deles são mais azurras, do Havaí e tal, mas o Afrânio, sempre que pode, vai um jogo do Figueirense também. E o Norton, né? Bopré, que foi presidente do Figueirense, do Conselho. O Norton, meu irmão, jogou muito futebol. Ele começou assim no gol. Foi um grande goleiro aí que a gente no futebol, obviamente, entre os amigos, ele agarrava muito o Norton. Depois passou a jogar um pouco também na linha e tudo. E aí acabou pegando gosto também, participou de um clube chamado Delírio, que não é o mesmo do Felipe, meu filho, Sim. mas também o do Norton, na juventude, era Delírio. Então, o Norton jogou muito futebol, o Afrânio, mas o Lúcio não. Pois é, a gente sabe que o Norton, que faleceu recentemente, deixou um grande legado como presidente do Figueirense e também na administração pública, ele que era da Secretaria de Estado da Administração. A gente soa o sobrenome Bopré, que é francês, a exemplo do meu sobrenome, a gente vê automaticamente a imagem do Figueirense. Né? É verdade. A imagem do Figueirense. Porém, o Lúcio, que é o mais velho, e o vereador Afrânio, são havaianos. Eu queria entender essa história, conta pra nós. Eu vou lhe contar. Bom, Wander, é interessante assim, o Norton, quando trabalhava na Secretaria dos Comércios e tal, certa feita, ele, quando ia ao jogo, ele comprava o ingresso, ainda não fazia parte de diretoria, nada, jovem, ia comigo, e eu levava sempre o Norton e o Afrânio, né? Eu, como mais velho, eu pedia dinheiro para o pai para assistir o jogo do Figueirense, que eu adorava. Disse, pai, eu levo os dois de mão. Tal. Eles tinham 7, 8 anos, eu tinha 12, 14, enfim. Não, então tu leva eles e tal. Então, o Norton até já bastante, 20 anos, por aí, 22, ele geralmente ia aos jogos, mas comprava ingresso. E depois eu comprei uma cadeira no Figueirense, uma cadeira sócio-patrimonial, lá nas sociais, e tinha um amigo nosso que trabalhava na Secretaria de Indústria e Comércio, queria se desfazer da cadeira. Sim. E eu, Norton, tu queres comprar uma cadeira? Um amigo nosso, o Egnaldo e tal, assim, que está vendendo a cadeira. Não quero, compra, do lado da minha, é próximo e tal, é amigo nosso, é amigo teu, ele faz em parcela para ti. Não, então eu vou comprar. Comprou e passou a sentar comigo ali. Um dia, a história como ele chegou na administração do Figueirense. Um dia tinha um amigo nosso, amigo meu, não era amigo dele, ele não conhecia, o Arildo, que era conselheiro do Figueirense. E chegou perto da gente, nós estávamos em pé no intervalo do jogo, o Arildo disse, Urandi, quando é que tu vens para o conselho? Estamos precisando de gente no conselho, tu és um alvinegro, estás sempre em campo e tal. E eu disse, não, Arildo, eu não tenho tempo, eu trabalho no Sebrae, muita correria, não tenho tempo, eu gosto mais de ser torcedor. E quando o Arildo se afastou, o Norton tocou em mim e disse, por que tu não aceitasse? Eu disse, não, Norton, eu não posso, não tenho tempo para isso e tal, eu gosto mais da figura de torcedor. Aí ele disse, se me convidassem, eu iria. Eu disse, mesmo, deixa aqui no próximo jogo, eu vou falar para o Arildo que tu tens vontade. E aí o Arildo ficou perto de mim no jogo seguinte e eu disse, Arildo, o Norton falasse sábado passado que querias me convidar para conselheiro. O Norton disse que iria. Então pronto, se é teu irmão, Norton, você pode ir na semana que vem, tem reunião lá do conselho, quero apresentar o teu nome. E o Norton foi, depois me disse, olha, vou ser aprovado como conselheiro. E assim começou a história do Norton lá no Figueirense. Ele começou como lá conselheiro, depois foi secretário do conselho, depois foi convidado para a diretoria junto lá com o Prisco, fizeram aquela equipe maravilhosa, né, que Sim. O Figueirense foi diversas vezes campeão, e assim começou a trajetória, o Norton, né, até falecer,
um abnegado, um nome, né, inesquecível, e entrou para a história do Figueirense. A gente entra e não sai mais, né? A verdade é essa. É verdade. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Eu lá do outro lado, mas a verdade é essa. Isso, eu sei Não é disso. fácil. Mas aí como é que o Lúcio e o Afrânio são havaianos, hein? Pois Explica. o Lúcio não era um torcedor. O meu avô, Altino Flores, era figueirense. Né? Sim, sim. Foi um, inclusive, dos fundadores, né? Uma equipe grande lá e tal. Posteriormente, não aqueles 4 que fundaram. Logo em seguida, ele fazia parte do quadro associativo que colaborou com a fundação. Mas o Lúcio, um primo nosso, sempre muito havaiano, casado com uma prima nossa, era amigo muito do Lúcio, e começou a levar ele para... Lúcio, vamos assistir uns jogos e tal. Certo dia, o Lúcio apareceu com a camisa jovem ainda do Avaí. No Adolfo Conde ainda, né? Isso, no Adolfo Conde, ali onde hoje é o Beira-Mar, né? O Shopping Beira-Mar. E aí o Lúcio, o que foi, Lúcio? Não, ele não ia a campo. Não, passei aí, estou indo, dando uma força para o Mauro, que é casado com a nossa prima, e ele está me convencendo e não sei o que e tal. Então era eu, o Norton e o Afrânio mais inclinado a ser figueirense. Sim. Mas, né? E um dia o Lúcio disse, tornei-me Avaí. O meu pai era figueirense, mas não era de ir a campo, só torcia. Minha mãe também, filha do Altino Flores, figueirense. Sim. E o Lúcio foi o único que disse, eu passei a ser Avaí, para ser o do contra. A família toda mais voltada para o alvinegro. E passou a ir jogos com esse amigo. E aí o Afrânio, como é que o Afrânio entra nisso? Certo dia, antes do almoço, estava o Lúcio no armazém lá do balneário, onde a gente morava. Era a rua... na rua... Meu Deus, já vou lembrar o nome. E eles foram numa venda, e lá na venda estava tomando uma cerveja esse nosso primo, casado com a nossa prima, e o Lúcio tomando um copinho antes do almoço, e o Afrânio apareceu. Então, o Afrânio era pequeno, e eles disseram, Afrânio, tu é Avaí ou Figueirense? Ele disse, eu sou mais Figueirense. Não, nós vamos te dar bala, chocolate, tu vais ganhar bandeira, esse primo nosso. Vou trazer uma camisa para ti, tu vais sempre o jogo conosco, tal, não sei o quê. E o Lúcio, irmão dele, né, mais velho. Mais velho. Ele perguntou, Lúcio? Lúcio, claro, tu vai ser conosco, Avaí, eu vou te levar, em vez de tu ir com o Urandir, com o Norton, no Figueirense, nós vamos te levar lá para o Avaí, no Adolfo Conde. Se vocês vão dar camisa, vamos levar sempre, vão dar bala e chocolate, sempre. E o Afrânio pequenininho, com 6, 7 anos, então começou a torcer pelo Avaí. Assim que se convence, né? Assim que se convence uma criança, né? E depois, obviamente, o Afrânio, quando tem jogo do Figueirense, ele é muito conhecido lá, né? Sim, é vereador, né? É vereador, e mesmo antes ele ia comigo e tal, então o Afrânio, nós nos criamos próximo, na rua Sim. José de Abreu, tinha Araci Vascalado, depois moramos na José de Abreu, que é bem pertinho do campo do Figueirense. Tinha ali um campo da Carica, onde a gente jogava bola. Na época, Famosa Carica da Colonia. Isso! Então eu joguei bola lá na Carica, o Afrânio pequenininho, o Norton pequenininho eu levava, eles brincavam bola no intervalo também lá. Que essa maravilha. história dos boprês no Figueirense e no Avaí. Pra gente falar ainda, para finalizar a parte do futebol, Sim. né, essa primeira parte clubística, né? Vocês todos têm simpatia por algum time do Rio, né? Sim. Como é que é essa divisão? A divisão é assim, Afrânio e Lúcio flamenguistas. É mesmo, hein? Eu e o Felipe, meu filho, vascaíno. Vasco. Né? O Norton, Botafogo. Botafogo. E o meu pai também era Botafogo. Botafogo. Meu pai era Botafogo. Aí o Norton foi ser... E eu, Vasco. Né? Porque eu acho que foi o pai que me trouxe uma camisa do Rio de Janeiro, uma pro Lúcio do Flamengo, e eu, segundo filho mais velho, trouxe uma do Vasco. Sim. Eu passei a usar e virei Vasco. E naquele tempo tinha o rádio, né? Meu Deus. O rádio era bom, né? Maravilhoso. A gente viajava nas ondas sonoras da Tupi, da Globo, era uma maravilha. O Norton, ele ia... a gente dormia em biliches, né? 4 homens num quarto, né? E o Norton pequenininho, ele era um obcecado, era um tarado pelo rádio. Ele dormia com rádio,
embaixo do meu... Eu em cima, ele no beliche embaixo. Eu tinha noites que eu tinha que descer para desligar o rádio, que era 3 horas da manhã, ele estava escutando Tupi e Globo, adorava. O Norton era um apaixonado pelo rádio. Então, essa época eu me lembro muito, eu adorava escutar. Parava onde eu estava, tinha um rádio, estava tendo um programa de esporte ou transmitindo aqueles... jogos maravilhosos no Maracanã, adorava. Que maravilha, histórias boas da vida, né? É a história enraizada do Manezinho, né? A gente não pode deixar o Rio de Janeiro de lado. O Rio de Janeiro faz parte do contexto, envolve futebol, carnaval, outras culturas. E o rádio, né? O rádio é o maior veículo de comunicação já criado pelo homem, né? Continua sendo. Continua sendo. Hoje as pessoas escutam menos, talvez os programas estejam menores, né? Porque o pessoal não tem mais tempo, escuta mais no carro, no trânsito, mas o rádio é fascinante. A vida profissional, então, começou fiscalizando os cinemas do estado de Santa Catarina. Quando eu li isso, eu pensei assim, quantas vezes o Urandi cruzou com o Valdir Dutra? Famoso Valdir Dutra, né? Meu Deus do céu. Já esteve aqui contando as suas histórias. Foi, E aí, conta pra nós essa passagem pela fiscalização dos cinemas. Pois não, Vandrei, é uma história muito engraçada, porque assim, 1979, 78, eu fui admitido para trabalhar como fiscal de cinema de Santa Catarina. Mas por que fiscal de cinema? Existia uma legislação específica do setor cinema. Sim. Tem uma lei, e os cinemas de Santa Catarina, no Brasil inteiro, eles tinham que cumprir metas, ou seja, metas de cinemas nacionais. Não era só exibir, era para promover o cinema brasileiro. Fortalecer, né, a nossa cultura. Isso, então assim, se passasse um exemplo, no mês 15 filmes estrangeiros, 10 filmes, tinham 30% que ser nacional, dependendo do número ou mais, né? E outras regras, por exemplo, o governo cobrava o imposto do cinema no ingresso que o próprio governo é quem vendia o ingresso para os cinemas. Sim. E os cinemas vendiam para o espectador, né? Era um fundo? É isso, era um fundo para criar o cinema nacional. É o Funcine, não é o Funcine? Talvez aí o Funcine que eu não acompanho mais hoje. Na época chamava-se Conselho Nacional do Cinema, Concine. E teve também, junto com o Concine, o Instituto Nacional do Cinema. Depois o governo fundiu tudo e criou a Embrafilme, que não era só produtora de filmes, também foi, mas também cuidava da legislação. Então eu fui contratado e tínhamos, não sei se é da tua época, o Rogério, que chamava Rogério José da Purificação, chamava do Avaí, jogou Rogério Maluco, ponta direita. Ah, sim, não é do meu tempo, mas eu... Mas ouviste falar do Rogério. Sim, sem dúvida. O Rogério também trabalhou, já não jogava mais futebol, e ele era inspetor, e eu era fiscal. Sim. Então nós trabalhamos na questão do cinema de viajar. Só que na época, como é que a gente chegava no cinema? Aquelas coisas que, às vezes, o dono do cinema fazia para burlar o imposto que pagava, hoje não existe mais isso, posso falar tranquilamente. Sim. Mas era uma prática, não useira e vezeira por todos os donos do cinema, mas algum fazia, aquele que era menos favorecido, cinema mais simples, ele fazia o rodízio de ingresso, ou seja, comprava o teu ingresso, obrigatoriamente o porteiro tinha que rasgar e jogar dentro da urna. Sim. O que é que o dono do cinema instruía o porteiro? Você não rasga, você guarda o ingresso na mão. Quando tiver uns 10, 12, alguém vem aqui, pega o ingresso da tua mão, leva para a bilheteria para revender de novo. O rodízio, a gente chamava isso. Sim. Ou seja, então ele não comprava na Embrafilme o ingresso, ele ficava amarelado alguns ingressos já fazendo rodízio. Sim. Porteiro, bilheteria, porteiro, bilheteria. E a gente chegava, tinha que fiscalizar e tal, pedir o borderô do cinema, ver que número que abriu com o ingresso, primeiro que foi vendido, e a gente autuava os donos de cinema, autuava os cinemas, auto de infração, depois ele tinha prazo para recorrer. E a gente foi isso durante 10 anos, trabalhando na Embrafilme, no Concine,
fiscalizando. E uma coisa muito curiosa é que não tinha carro. Hoje em dia as empresas têm carro e você vai dirigindo ou com motorista. Hoje em dia todo mundo trabalha numa empresa. Pegava o ônibus e ia. Pegava o ônibus, malinha na mão, na antiga Antiga rodoviária, ali da Mauro Ramos, né? Esquina com a Hercílio Luz, ali. E a gente pegava o ônibus ali e ia lá para Chapecó, para Lages. Então a gente conhecia todos os Tinha cinemas. muito cinema pelo estado? Muito cinema, tinha bastante. Lages tinha uma companhia de cinema muito grande, tinham 4 grandes cinemas. Me lembro, Marajoara, o Avenida, o Tamoio, enfim, aqui em Florianópolis tinha o Secontur, o Ritz, o São José, o Rox. No Estreito tinha o Glória, o Jalisco, enfim, tinham muitos cinemas em Santa Catarina. E, inclusive, em lugares, até em fábrica, na Olencraft, em Correia Pinto, Otacílio Costa, alguém ia lá e montava um cineminha com cadeira de palha, um lençol como tela e rodava lá, a gente tinha fiscalizado. Laguna, Itajaí, isso tudo tinha, né? Laguna tinha um cinema muito bonito, que era o Cine Teatro Mussi. O prédio está lá hoje. Está lá ainda, tá lá. Ali na beira. Isso. Pertinho do mercado público. Perfeito, o Vandrei conhece bastante. Não, eu lembrei do Valdir Dutra, porque assim, o Valdir Dutra é do teatro. Isso. Mas ele começou no cinema. Sim. Ele começou como bilheteiro, depois inspetor. Vocês devem ter se cruzado ao longo dessa trajetória. E vou te dizer porque, Vandrei, o meu pai, falecido Walter Beaupré, por muitos anos, ele foi diretor no estado do SDDA, que era o Serviço de Defesa do Direito Autoral. Hoje o nome chama-se, daqui a pouco eu lembro. Ou seja, cobra direitos autorais. Sim. Tanto da parte de teatro como musical. Sim. Né? A música. Hoje é o... Me ajuda. Como é que é o nome? Que é Foi o ECAD. O ECAD, mudou o nome de novo, né? Mudou de novo. Era o ECAD. O ECAD, Escritório Central de Arrecadação do Direito Autoral. Isso, esse é o nome. o ECAD. E tinha SBAT, SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Sim. Daí onde eu conheci muito o Valdir Dutra. Porque o Valdir Dutra, com aquelas peças infantis, hoje os filhos e a esposa estão envolvidos. Continua ainda nativa. Né? O Valdir ia ao escritório onde o meu pai trabalhava, que era o diretor do ECAD, meu pai, aqui no edifício João Moritz. O Valdir Dutra ia lá para pegar licença para apresentar as peças teatrais no Teatro Alvo de Carvalho. Verdade, Bom, e aí na sua vida apareceu um órgão chamado SEAG, antes do Sebrae. Como é que foi isso? Bom, o SEAG foi assim, eu estava na Embrafilme e logo em seguida um amigo meu, que trabalhava, amigo meu do BRDE, e a gente jogava um futebolzinho de salão juntos e tal, Medeiros. Surandi, o SEAG está precisando de gente, vamos fazer um concurso, não te interessa e tal? Aí eu disse, olha, vou lá olhar isso aí, então vai, pega aqui, o endereço é esse e tal. Fui lá, conversei com o pessoal do SEAG e funcionava à época, o SEAG era o Centro de Assistência Gerencial do Estado de Santa Catarina. Ele tinha uma parcela do governo, mas também tinha empresas como o BRDE e secretarias do governo do Estado e outros órgãos, planejamento e tal, que faziam parte do conselho do SEAG, Fiesc, para atender micro e pequena empresa. E eu fui lá, fiz o concurso e passei. Né? Então, como é que entrou? O que era o SEAG? Aí fui lá... O SEAG virou uma cachaça. Comecei a trabalhar no SEAG em 4 de maio de 1981, né? E na área administrativa financeira. Depois eu passei para a área técnica, né? Aí me formei em Direito, eu fui do SEAG procurador jurídico, enfim, e trabalhei muitos anos. Ele funcionava na Rio Branco, ao lado da Junta Comercial, Sim. Onde hoje tem ali o prédio de uma imobiliária famosa, ali ao lado da Junta, Ibagi. Quase na frente da casa dos Bucão Viana. Perfeito, você que é o manezinho autêntico, sabe tudo, exatamente quase na frente. Ali começou o SEAG, o SEAG não começou ali, o SEAG começou, se não me engano, no Esteves Júnior, mas tinha o nome de IBAGESC, é o primeiro nome, Instituto Brasileiro de Assistência Gerencial do Estado de Santa Catarina, mas eu entrei já era SEAG. Então, no governo Collor, aí por que virou SEBRAE, o SEAG?
o governo Collor resolveu criar um órgão. Então, ele subsistia, os SEAGs estaduais, através de dinheiro do governo estadual e repasse do governo federal. E no governo Collor, uma das primeiras medidas que ele fez é acabar com o repasse do governo federal para os SEAGs estaduais, né? E criou um órgão chamado SEBRAE, né? Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, Sim. né? Que ele não seria mais mantido pelos governos estaduais nem pelo federal, seriam a classe empresarial, grande classe empresarial, é que bancaria os pequenos. Tipo meio, né, Robin Hood, tiram dos grandes para dar para os pequenos. Sim. E isso foi criado em 1990, se não me falha a memória. Deixou de ser totalmente público. Deixou de ser totalmente público. Hoje, a maioria do conselho está na mão das entidades empresariais, FEComércio, FACISC, FIESC, FANTESC, que é da Associação das Micro e Pequenas Empresas. Aí o BRDE participa, outros órgãos aí são 17, 16 conselheiros. Então, essa é a história. Na mudança do governo Collor, virou SEBRAE. E eu, durante 35 anos, desde a época de SEAG, até quando saí, foi em 2015, vai fazer alguns anos que eu saí em 2015. Legal. Bom, isso basicamente é a tua carreira profissional. Isso. E aí, paralela à carreira profissional, outras atividades desenvolvidas em prol da cidade, do continente em especial, né? E também sociais, dos amigos, do futebol, né? Escoteiro Hercílio Luz é um grande grupo que você participou, né? Tá nativo ainda. Tá nativa. O grupo Escoteiro Hercílio Luz funciona ainda. Hoje, atualmente, ele funciona na Rua Presidente Coutinho, tem uma sede própria. Quando eu entrei, ele funcionava onde hoje é o CEISA Center. A subida da Vidal Ramos, aquela entrada do CEISA Center, exatamente ali tinha um órgão do governo que deixou ali, era um casarão, o governo autorizou que o Grupo Escoteiro Hercílio Luz funcionasse. Mas é uma coisa maravilhosa. Quem tem filhos e puder deixar os filhos participar de um grupo de escoteiro, é uma coisa, a gente só aprende coisa boa, maravilhosa. Ali funcionou. Quando eu entrei na categoria de escoteiro do ar. A gente chamava sênior do ar. Sim. 17 para 18 anos, quando eu entrei como escoteiro. E a gente acampava por essa cidade, por essas praias. A Praia Brava, a gente acampava, não tinha nem estrada para a Praia Brava. Era um morro que a gente subia, né? E nem só podia ir de jipe lá. E olha, de dia que chovesse, nem o jipe subia. E a gente acampava por essa... No LIC, não existia o LIC, a gente acampava, participamos de encontros regionais de escoteiros. Época de inverno, eu lembro que a gente foi a Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, estava menos 3 graus e a gente acampado numa granja do Exército. Isso em 71, 72. Olha. Uma coisa ali. Mas o escotismo a gente aprendeu muito, eu devo muito também ao escotismo, que é assim um benefício para todos os jovens. Se puder fazer o escotismo, eu recomendo. Bacana, bacana demais. E além do escoteiro, né, que é o grupo de escoteiro, que é uma coisa peculiar aí dessas décadas passadas, ainda existe, ainda é forte, né? A grande agremiação paralela à sua vida profissional chama-se Garopa Futebol Suíço e Salão, que fez recentemente aí 40 anos, agora está com 40 e... 3, se não me engano. É de 80, né? Vai fazer 44. De 80, é de 80. Qual é a data de 80? 31 de julho. 31 de julho agora. Então fez agora. Fez agora, dia 31 de julho. Isso. 44 anos. Isso. Como é que surgiu o Garopa Futebol Suíço Salão? Que depois eu vou comentar porque também marcou a minha juventude. Tu jogasse lá, né, velho? Várias vezes. Poxa, várias vezes. Eu lembro bastante de ti lá. Bom, Vanderlei, como é que surgiu o Garopa, né? Um clube de futebol suíço também, de salão, mas o futebol suíço foi mais notório, né? O Garopa. Quando a gente fazia a faculdade de Direito, nossa turma
de Direito, nós cursamos a minha época lá em 78 a Univale, né? Em Itajaí. Itajaí, então eu, Sandoval Barreto, o doutor César Abreu, que foi desembargador, e tudo isso e tal. Nossa turma, o Zaneta, enfim. Muita gente que jogava futebol suíço, nós começamos a jogar um futebol suíço lá na faculdade, e aí pessoal lá da faculdade, alguns colegas que não eram de Florianópolis, a gente ia todos os dias para a faculdade, à noite, saía do trabalho e pegava a BR-101. Nosso curso foram 5 anos, antigamente, bem na época da FEPEV, o curso da faculdade lá de Itajaí era um pouco mais fraco e eram 4 anos. Depois é que ele virou 5 anos e pegou os professores da Universidade Federal para dar aula também. Entendi. E aí ficou muito forte aquele curso lá. Então, a gente, durante 5 anos, a BR-101 não era duplicada, a gente saía daqui 6 horas para pegar a faculdade de Direito lá às 7h30, 7h40 para começar. De segunda a sexta. Segunda a sexta. E saía de lá 11 horas, 11h30 da noite, chegava 1h, 1h e pouco em casa. E Isso tinha era que de trabalhar outro dia. Trabalhar no outro dia cedinho, 7h30, 8 horas, estava no trabalho. Foi muito puxado. E aquela turma lá que morava em Itajaí, fazendo o curso, trabalhava lá, também queriam jogar futebol suíço contra a gente lá e também vinham aqui. Então, às vezes, sábado, a gente à tarde, aí daí Itajaí jogar um futebol com os amigos de lá e eles vinham aqui. Então, mas não tinha nada, era só um dia. Nós começamos, essa turma aqui de Florianópolis, vamos montar um time sério mesmo, então, que a gente botava uma camiseta branca, um outro botava uma colorida, não tinha nada. Batia uma bolinha. Depois mandamos fazer com o logotipo da universidade, faculdade de Direito e tal. Vamos fazer um time certo. E na época se disputava muito aqui em Florianópolis futebol de areia. No aterro. Era maravilha, né? E tinha também, depois se disputava contra alguns clubes aí, faziam quase que um estadual, um regional. O pessoal que vencia aqui no aterro disputava com Camboriú, o pessoal de Itajaí, outras praias aqui, Porto Belo vinham aqui, o pessoal daqui ia lá, e muitos colocavam o nome de peixes nos times. Golfinho, né? O outro não sei o quê, e botava o nome. E aí nós não tinha tainha? Não tinha, na época não tinha, mas tinha nomes assim bonitos, sabe? O Golfinho me lembra bastante, tinha Barracuda, me lembro da Barracuda, um time forte. O Golfinho tinha outro, Badejo. E eu lembrei, um dia nós jogando futebol de salão, essa turma nossa aqui de Florianópolis, entre nós só, no Colégio Imaculada Conceição. Acabou o colégio, vamos tomar uma cervejinha, acabou, era 9 horas da noite, a gente jogou das 8 às 9. Vamos lá no Cat Sips, ali na Praia de Fora, na Esteve Júnior, aquele famoso Cat Sips, perto do Colégio Catarinense ali. E sentamos lá e tal, não sei o que e tal, começamos a tomar uma cervejinha depois do jogo e tal, não sei o que. Vamos criar um time, vamos. Foi nesse dia 31 de julho de 1980, nós estávamos jogando esse futebolzinho ali. Então vamos, qual é o nome? Aí deram o nome daqui, nome dali. Eu disse, olha pessoal, eu tenho uma sugestão. Não tem um monte de nome de times aí com nome de peixe? Tem um que não escolheram ainda. Qual é o nome disso? Garoupa. Eu gosto do garoupa, você não gosta? Pô, peixe nobre e tal, por que não? Vamos fazer a votação. Ficou a história do garoupa e criamos então o nome. Aí começamos o seguinte, agora vamos fazer a primeira diretoria, vamos fazer um estatuto. E teve as cores também, né? As cores. Aí um deu uma ideia. Disse, não, vamos fazer azul por causa do Havaí. Então faz preto e branco. Não, faz azul e branco. Então. Aí na época, não sei se alguém deu essa ideia. Olha, branco tem que ter, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cor que... Vamos lembrar o Paulo Ramos. Eu não sei se o Paulo Ramos era essas cores, preto, branco e vermelho. Sim. Foi exatamente... E salvo engano, o Paulo Ramos foi fundado no mesmo lugar. Deve ter sido isso. É mesmo, não sabia. Porque ele foi fundado ali na Esteves no mesmo. É mesmo. Acredito que, eu não sei se nesse bar ou no outro, mas foi ali. Olha, eu não sabia então disso. Tem essa semelhança. Então, assim, alguém disse, vamos ficar no meio do caminho, vamos fazer Paulo Ramos. Por que não preto, vermelho e branco? Então vai ser preto, vermelho e branco. Deram uma de Roberto Alves. Foi. É o Roberto que sempre diz, né? Roberto de Havaí, o Figueirense. Paulo Ramos. Bacana, então essa história surgiu assim, num grupo de amigos. Aí você jogava futebol de salão no Imaculada sempre? No Imaculada, no colégio
no Colégio Catarinense. Também. A gente, quando acabou esse horário, não tem mais, pediram o horário, não sei o que e tal. E também jogamos muito tempo no Bailão do Albino, quando era na Serraria. Lá em Biguaçu tinha um bailão, depois é que ele mudou-se lá para os ingleses, Sim. Bailão do Albino. Então, onde era o bailão, era um galpão enorme. Sim. E ele, para ganhar um dinheirinho também, para não deixar parado, o bailão era só sexta, sábado e domingo, durante a semana ele alugava e rolava, botou trave, tudo. Muita gente alugava o Bailão do Albino para jogar futebol de salão. Hoje tem pouca prática do futsal, né? E aí depois eu posso te contar mais como é que surgiu a história. Nós construímos a nossa aí vamos para a sede, para a Barra do Samba aqui. Isso. Vamos lá, pode falar. Lá. Então é o seguinte, e começamos, aí como muitos de nós éramos advogados, nós passamos a jogar futebol suíço, convidávamos um time, ou entre nós, quando o grupo estava muito grande, na sede da OAB, lá na Cachoeira do Bom Jesus. Cachoeira. Ali na frente, hoje, ali do Sapiens Park, sim, né? Sim. E aquilo estava abandonado, nós pagamos uma pessoa para sempre manter, era capim mesmo, mas deixava bem baixinho, porque a OAB, né, tinha 2 traves lá. E não tinham rede, não tinha nada, e estava abandonado lá, o campo, né? Lá tinha a sede lá atrás, muito bonita, mas ninguém usava o campo. E na época nós falamos com o presidente da OAB, o Amaury Ramos, e ele, não, vocês podem usar à vontade, só bota quem é que vai ficar responsável aqui e tal. Pode botar o meu nome do Sandoval aí e tal, e nós vamos ficar responsáveis aqui para cuidar do campo e tal. E a gente jogou muito tempo. De repente, outros advogados passavam ali, iam para a praia, na sede balneária ali da própria OAB, também começaram a fazer times e aí a gente começou a ficar tolhido naquela liberdade que a gente tinha de chegar a qualquer momento e jogar. Então está na hora de nós procurarmos um terreno para a gente construir. Mas não vai ser possível, como é que nós, advogados, ainda estamos recém-formados, tem gente que não estava nem formado ainda, não tem dinheiro para comprar terreno. Vamos procurar, tem terreno por aí. E nós rodamos durante um ano procurando o terreno, mas nesse período em que a gente jogava lá, nós fizemos uma associação, pagávamos mensalidade, cada um de nós, eram 20 amigos, né? A maioria advogado, mas tinha muito que era empresário, pessoal, amigos do BESC, enfim, e tudo. E do BRDE, e a gente começou a pagar mensalidade e começamos a fazer uns torneiozinhos na OAB também lá e convidávamos uns times para ir jogar lá. E a gente cobrava a inscrição do time visitante lá, convidado, e também fazíamos um churrasco e vendíamos para arrecadar dinheiro. Além disso, fazíamos aquela famosa rifa, né? Sim. A gente chama, como é que chama? Ação entre amigos. Ação entre amigos. Então vendia, olha, nós somos em 20, vende para a tua família, para teus amigos, vende no teu serviço. Tu tens que dar conta desse bloquinho de rifa aqui. Se tu não vender tudo, tu vais ter que dar o dinheiro como se tudo fosse vendido. Sim. Isso os 20. Então um levava 3, 4 blocos e tal. E a gente começou a procurar terreno. Na Tapera nós achamos um lá, mas era meio caro. Canasvieiras achamos também caro, Ratones achamos caro e tal. Até que um certo dia, um dos nossos associados disse, olha aqui, o meu pai e mais 2 amigos dele, esse nosso associado, hoje mora em Blumenau, tem uma empresa lá, uma malharia, o Emerson Damiani Rocha, disse, o meu pai tem, junto com 2 amigos dele, eles são sócios, eles são de Uruçanga, né, e tal, e meu pai tem um terreno em Santo Antônio de Lisboa, na estrada que vai para a Barra do Sambaqui. E é dele e desses 2 amigos dele. E eles estão querendo tirar um caseiro que está lá há 10, 12 anos e até abandonaram porque deixaram o caseiro plantar, colher, fazer criação de galinha para vender e tudo. E o caseiro está... Agora foram conversar recentemente com o caseiro, que eles estão querendo vender. Essa história é muito interessante. E o caseiro disse que só sai se for indenizado. Estão lá, deixaram ele abandonado e tal. E quer tanto
Era uma grana, não lembro mais, Vandrei, senão eu falava aqui, mas era uma grana. Então, todo aquele dinheirinho que a gente tinha arrecadado 3 anos, estava no caixa, fazendo rifa, pagando mensalidade. E um pouco mais ainda, fizemos uma chamada de capital entre nós, a gente arrecadou para poder indenizar o caseiro desses 3 donos do terreno. E eles, em contrapartida, os 3 donos do terreno, dariam um pedaço para fazer o campo. Para fazer o campo e a sede do Garopa. Aí nós fizemos essa proposta para o Emerson, ele levou para o pai dele, o pai dele, por sua vez, para os outros 2 amigos, donos. Toparam, indenizamos o caseiro. Ainda ficamos esperando ele sair com a mudança. O pai do Emerson deu uma casa que tinha lá de madeira para ele demolir e levar, o caseiro. Sim. Mais um trator Tobata, outras coisas, benfeitorias, ele foi embora e nós ficamos com o terreno. Agora vai construir a sede e o campo. Não é fácil. Aí, Vandrei, te conto o seguinte, convidamos o Dário Siqueira, onde hoje a gente joga dominó na casa dele, ele é um empreiteiro de mão de obra, empreiteiro de terraplanagem, e ele foi fazer a terraplanagem e aí a gente não tinha dinheiro para pagar. Disse, olha, você entra como se fosse uma joia com a terraplanagem que você vai cortar a talude e tal. Sim. E devagarzinho fomos construindo até ter o campo, que foi o único campo de futebol suíço de Florianópolis de um grupo de amigos, porque os demais ou eram de empresas onde se jogava futebol suíço, ou eram de clubes sociais. É o pioneiro. É o pioneiro. Depois surgiram outros. Não, só 20, o inglesão, essa turma toda aí. Que data foi inaugurado o campo? Se eu não me falha a memória, 30 de julho de 89. 89. Isto. 89. 9 anos depois da fundação. Exatamente, nós deixamos para fazer, era 31, mas era uma segunda, uma coisa assim, aí fizemos lá no sábado, num domingo. E dali em diante foram grandes momentos vividos, torneios, campeonatos, encontros, festas de aniversário, enfim, bons momentos vividos. Eu vivi bons momentos dos meus 15 até fechar, né? Eu acho que fechou em que Olha, data? Eu acho que faz uns 10 ou 12 anos atrás. 13 anos por aí, que a gente... O que é que aconteceu? A nossa turma envelheceu. A gente começou a aparecer artrose, um outro tinha medo de jogar e tal, as canelas já estavam enferrujadas e tal. E a gente ficou ainda usando o campo lá muito tempo, assim, a sede para... jogar dominó, fazer churrasco, se encontrar no final de semana. E aí os nossos filhos passaram a usar, Sim, né? A turma do Garopeta. A turma do Garopeta, o Felipe, o Guilherme, enfim. Ulisses, exatamente. O Roger, filho do Norton. Filho do Norton. Tu conhece a turma toda. Toda. E eles jogaram muito Alex. tempo. O Alex, filho do Zeca, do Edson. Então eles jogaram muito tempo ali. Eles tinham o time deles. Depois eles começaram, a gente foi envelhecendo, eles foram crescendo, começaram a fazer uma mistura. Os nossos filhos já jogavam no Garopa mesmo, né? Sim. E assim foi até que a maioria estava só jogando dominó. E para ter um jogo do Garopa ou do Garopeta, às vezes a gente tinha que procurar na redondeza quem quisesse jogar uma bola. Já estava difícil de conseguir. Até que um dia eu disse, olha, para evitar problema, vamos deixar para os filhos. Aí já tinha falecido que era o Hercílio. Até hoje a servidão que desce até o Garopa ali da Estrada Padre Ró, chama-se Hercílio José Campos. Foi o primeiro nosso associado que faleceu. Trabalhou comigo no Sebrae, daí eu convidei ele para fazer parte, bem no começo ele topou e tal. E aí os nossos filhos começaram a jogar e também começou a ter problema. Não, mas aí tem que abrir herança para esse por causa dos filhos do Hercílio e tal. Sim. A gente disse, olha, conversamos com os filhos, a gente vai vender para evitar problema, porque vocês não têm a cultura que a gente teve e o sacrifício. E já pode estar dando alguma confusão. Quero levar meus amigos, mas não pode e tal. A gente vende e vocês vão formar os times de vocês e tal. Eles toparam, a gente vendeu e deu tudo certo. A gente é amigo até hoje, todos os sócios do Garopa. Hoje jogamos um dominó para nos distrair, tomar um vinho, enfim. Todo sábado? Todo sábado. Numa outra confraria chamada Clube do Rancho. Isto mesmo, confraria. Canasvieiras. Canasvieiras.
na casa do Darinho Siqueira. Darinho Siqueira é aquele que era o dono da empreiteira de terraplanagem, que fez Sim. o talude lá e tudo, cortou o campo. O Darinho, nós tínhamos aqui na saída do túnel um amigo nosso, acho que conhece o Peixinho, que foi goleiro do Ajax. Sim. O Sei Peixinho tinha um rancho ali, tal, de pescadores, e a gente estava procurando lugar para jogar dominó, ele quis vender para nós, repassar o rancho de pescadores aqui na saída do túnel. Ele também era pescador e tinha outros amigos ali, mas eles estavam querendo abandonar o rancho e deixar só o pescador. Mas esse amigo nosso de Canasvieiras, o Darim, disse, não, eu não... Ele tem um grande posto lá em Canasvieiras, o Darim, na estrada que liga Canasvieiras a Jurerê por dentro, tem um posto grande ali. Canajurê? Ali, Canajuré. E o Darim disse, não, eu estou para inaugurar o meu posto e eu não vou lá jogar dominó lá no Saco dos Limões, não, e tal. Se quiserem fazer aqui em casa, nós construímos um rancho aqui, lá em onde ele tem um estábulozinho lá, que ele tinha uma vaquinha e criava também um porquinho e tal. Nós podemos fazer lá naquele lugar. Disse, Darim, na tua casa? Mas como é que vamos entrar? A turma tem gente que não é lá do Garopa, nada. Não, só vai entrar aqui os amigos, não é? Não, eu dou no portão da minha casa, ele mora lá, um terreno grande, eu dou controle remoto, a pessoa entra, vai direto, sobe lá, passa pela minha casa, tem uma estradinha dentro do terreno dele, e podemos jogar o dominó aqui, vamos fazer aqui. Eu chamei a turma lá, disse, vamos organizar um clube para a gente não ficar sem atividade, a turma do Garopa está sem atividade. A gente começou a jogar no salão de festa do prédio de um, de outro, Sim. às vezes estava ocupado e não dava. Olha, então vamos. E aí começamos a construir, era para ser, gente, um rancho para jogar dominó, acabamos fazendo um pequeno salão de festas isolado da casa dele, não faz barulho. Nós temos fogão industrial, fogão natural. Já são o quê? 10 anos? Tem uns 12, 13 anos. Assim que acabou o Garopa, a gente logo construiu, fez 12, 13 anos. E a gente está lá todo sábado fazendo boas comidas, tem um chefe de cozinha que faz parte, enfim, e tomando bons vinhos na casa dele. Chegamos lá 10 horas da manhã, às vezes saímos lá 6, 7, 8 horas da noite. Voltando ao Garopa, eu te vi jogando, mas te vi apitando muitos jogos, né? Muitos torneios, campeonatos, um árbitro firme, mas sempre respeitoso com a prática do futebol. Queria saber as histórias do Garopa, lembrar aquele tempo do futebol, as histórias engraçadas, curiosas. Nomes assim, lembro do Sandoval Barreto, do Norton, perfeito, próprio Sandro Barreto, o falecido Mazinho, o De Maria. De Maria. O que mais que eu me lembro aqui? Essa turma toda aí. O Jônio, tu não lembra do Jônio Celestino Vieira Filho? O Júnior eu me lembro, eu talvez lembre, assim, mas menos, né? O próprio pai do Ulisses, que o Nestor. Nestor, né? Isso. Enfim, essa turma toda, né? Isso. Muitas histórias engraçadas, muitas histórias engraçadas. Assim, que eu lembro, por exemplo, falaste no Mazinho, meu cunhado, saudosa memória, doutor Ademar Sérgio dos Passos, foi médico ortopedista, um dos sócios donos da Ortotrauma, e foi médico do Figueirense também. Sim. Viajou com o Figueirense também e tal. Fluminense, o Mazinho era muito Fluminense, muito Figueirense, pai dele também, meu sogro, o senhor Ademar. Bom, uma história interessante que me ocorre assim, uma vez alguém estava jogando futebol, nós jogando lá, e no meio do campo a pessoa lá, um jogador daquele caiu do outro time e começou a gritar de dor e tal, não sei o quê. E o Mazinho estava lá dentro fazendo um aperitivo, cortando uma carninha. Doutor Ademar, corre, doutor. Outro time chamando. Eu disse, o que foi? E o Mazinho saiu em desabalar da carreira, atravessou todo o terreno, foi lá no meio do campo. O que foi aí? Aí o cara estava caído, gemendo de dor e com a mão no ombro. Aí quebrei meu braço, não sei onde é que dói e tal. Ele apontava para o ombro e tal, fica deitado aqui e tal. Aí pega uma cadeira, aí trouxeram uma cadeira, ele botou no meio do campo. Eu nunca tinha visto aquela cena assim, então. Fica assim, apoia o teu braço aqui na cadeira, né? Assim para trás.
E a pessoa, o rapaz lá e tal, sentindo dor, ai, 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 não sei o que e tal, como é que está sentindo e tal, traz gelo, traz ele. E ele foi para frente da pessoa e conversou assim uns 3 minutos, tal, não sei o que. Ele deu a volta e pediu para alguém ficar na frente, abana ele aí e tal. Ele deu a volta e foi no braço escondido do cara e deu um puxão. O ombro tinha saído do lugar. E quando ele deu o puxão, nós que estávamos em volta do rapaz ali, machucado, a gente escutou o estralo, né? Ele, como médico ortopedista experiente, mandou os outros distrair ele, puxou o braço com força, ele puxou aqui assim, e puxou na ponta do braço e deu aquele estralo. O cara levantou, foi, doutor, não estou sentindo mais dor, abraçou e começou a chorar com ele. Ele foi aplaudido em pé no centro do gramado. Então, para aquele time, não lembro se foi o pessoal do Triunfo, de outro time da Redondeza que jogava. Eles, o Mazinho virou Deus, Deus na terra. O Mazinho era um cidadão muito alegre. Era uma pessoa né? muito querida, né? Outra vez, tinha uma história muito... aconteceu muito engraçada. Isso é hilária. Nós tínhamos um amigo nosso chamado Carioca, a gente chamava Jurandir Pereira da Costa. Era um oficial da aeronáutica, morava aqui, era inclusive casado em segundas núpcias, a mãe dele, com a mãe do Sérgio Lélio Monteiro, que é pai do... Sérgio, é bem lembrado, o Sérgio. Pai do Cláudio Monteiro, né? Delegado. Sim, sim. O Sérgio. Então o Jurandir frequentava muito e às vezes era o treinador do Garopinha, do Garopeta lá. O Jurandir, o Sérgio levava ele junto conosco, ele sabia cozinhar. Certa feita, numa época de São João dessa, o Jurandir estava fazendo, já era noitinha, um risoto de galinha para o pessoal jantar, depois de um jogo daquele lá, né? E eu estava escutando lá fora a gurizada, Felipe, Guilherme, os mais novos, época de São João, soltando aqueles rojão, e eu preocupado, isso vai dar confusão. Eu catei aqueles rojão da gurizada, deu daqui, não, vocês não vão soltar isso aqui que é perigoso, essas bombinhas pequenininhas, tudo bem. E fiquei com aquilo no bolso, né? E o Jurandir estava lá cozinhando e tal, e ele era muito engraçado, e cozinhava e contava piada, e todo mundo rindo, eu tomando uma cerveja e tal. E aí eu disse, vou dar um susto nele. Tirei um rojão do meu bolso, peguei o cigarro do pai do Alex, que estava fumando, do Edson, do Zeca, e quis jogar perto, atrás do fogão para dar um susto nele. Mas não era aquelas, como se diz, o manezinho, cabeça de negro, não. Era um rojão mais fortezinho. E fui jogar, e na hora que eu joguei, alguém botou o braço na frente, foi desviado, e ele estava conversando com alguém com a tampa da panela na mão, olhando para lá, e caiu dentro da panela de rojão. E ato contínuo ele fechou sem que prestar atenção. Não demorou muito, eu digo, meu Deus do céu, aquele estouro. A tampa de panela bateu no teto, o risoto um pouco começou a cair e pingar em cima da... E ele disse, para, que foi? O que foi? Todo mundo jogaram rojão, não acredito. Ele largou a panela, o risoto foi embora, rasgou o avental com raiva. E eu tive que pegá-lo depois dos 2 quilômetros que ele foi a pé, não tinha carona, pedir 1000 perdão, desculpas. Isso é uma história hilária que todo mundo lembra disso do Garopa. E a comida ficou sem naquela... Ninguém jantou, porque aquilo explodiu. Caiu o rojão dentro da panela. Foi uma grande história. Bom, ainda falando um pouco da sua vida, voltando para o continente, né? A participação da Sociedade de Desenvolvimento do Bairro Estreito, hein? Isso. Como é que era isso naquele tempo, hein? Bom, muito interessante. Não existia a questão de intendências, depois foram criadas, intendência da Lagoa, intendência de Canasvieiras, que eram os órgãos representativos da prefeitura nos bairros, né, para fazer alguma coisa. E o Estreito sempre foi, né, ainda hoje é um pouco assim, para não dizer bastante, mas é um pouco assim, um bairro relegado ao segundo plano, as preferências, os órgãos estaduais e municipais, hospitais, as clínicas,
tudo encontram-se de uma maneira genérica, na sua maioria na ilha. E o Estreito sempre se sentiu assim o patinho feio do bairro, meio que abandonado. E não é da minha época, né? É da época dos meus pais. Foi criado no Estreito por alguns empresários, comerciantes, liderados pelo padre Quinto Davi de Baldessar, capelão do Exército e também pároco lá da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, padre Davi. Uma parte da Igreja Nossa Senhora de Fátima, um lado do terreno, descia para Afonso Pena, um barranco, o padre cedeu para que fosse construída a sede de uma entidade que lutasse pelos interesses do Estreito. Esgoto não tinha na época, enfim, ruas, calçamentos, água, enfim, energia elétrica. O básico não tinha. O básico não tinha no Estreito. Então, calculo que a SODE, não sei dizer o ano que foi criada, mas eu creio que nos anos 60, 70, por aí. Nos anos 60 eu acho que estaria mais próximo. SODE, Sociedade Pro Desenvolvimento do Estreito. Então, liderado pelo padre Quinto Baltazar e outros comerciantes e pessoas e moradores do Estreito, criou-se essa entidade. Para procurar vereadores, procurar o prefeito, as instituições governamentais, quer federais, municipais ou estaduais, para olharem para o Estreito e reivindicarem obras. E foi criado. Eu, quando estava fazendo a faculdade de Direito, lembro, tinha um amigo nosso, pai de um amigo nosso, que era o seu Dalmir Rocha, dono de Mola Rocha, lá no Estreito, na Santa Saraiva. Um dia eu estava na casa dele, ele disse assim, o senhor Rocha, olha, o César, que era o Dalmir, o filho, tu, Urandi, mais alguns amigos, o Urandi está fazendo direito, tu está fazendo engenharia e tal, vocês podiam dar uma mão lá na SODE. Nós já estamos cansados, né? A gente vem se revezando anos a fio, e nós fizemos uma assembleia na SODE, e a gente acha que é hora dos nossos filhos, né? Não botarmos aventureiros, mas ficarmos no nosso lugar, que a juventude está na hora de comparecer. E a gente gostaria de convidar vocês para a próxima reunião. E aí nós fomos, eu, o César, filho do seu Rocha, e mais alguns amigos, e fomos apresentados, e todos, aí teve uma assembleia da SODE, devia ter umas 15 pessoas lá, geralmente eram homens, empresários, numa mesa grande, e fomos apresentados e eles explicaram que estavam querendo dar um tempo mesmo, que era a hora de botar gente jovem, com ideias jovens e tal. E assim a gente assumiu a Sociedade Pro Desenvolvimento do Estreito. Eu fiquei lá 6 anos como presidente da SODE, a gente foi reconduzido e depois a gente deixou funcionar também lá junto conosco e não tinha uma sede para poder fazer as suas reuniões, a Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas. Sim. Né? Ex-combatentes. Ex-combatentes, a gente também deixou. E depois também, na nossa gestão ainda, vieram pedir para a gente para deixar também a Associação dos Alcoólatras Anônimos, Alcoólicos Anônimos, também funcionar, que eles não tinham mais a casa que foi destruída, iam construir um prédio no lugar, e nós deixamos ali também. Depois o padre Quinto, chegando de viagem, ele estava fora, muitos anos fora, precisou daquele local, né? E para fazer não sei se era para vender, e parece-me que nesse local onde funcionou a SODE, construíram a Cúria Metropolitana, a paróquia lá, vendeu uma parte para construir um prédio na Afonso Pena do lado, onde era a SODE. E aí ela não tinha onde mais se reunir, foi se extinguindo e tal, mas por exemplo, o esgoto para o Estreito, lembro que eu e meus companheiros da SODE conseguimos começar a fazer um movimento para implantar, na época que o prefeito aqui chamava-se Najib Jabor. Eu lembro, fui muitas vezes no gabinete dele, ele nos atendeu muito bem, e outros prefeitos também. Isso aí já é no tempo da... A Casan já havia sido criada? Eu acho que sim, já tinha Casan, sim. Se eu não estou enganado. Sim.
Então, assim, essa foi a história da SOD, né? E participei de vários, assim, movimentos para poder ajudar na SOD e também nos bairros. Enfim, eu gosto muito de fazer alguma coisa de que traga benefício para o bairro ou para a rua onde eu moro, para os meus amigos com os quais eu convivo. É um pouco disso tudo. Um grande legado aos 71 anos que estão se aproximando, né? Exato. E a rotina hoje? Aposentado, Jurerê, Canageiras, Coqueiros, Isso. Jogos do Figueirense, enfim, como é que está a rotina hoje do Urandi? Olha, é uma rotina bem mais calma, né? Até me aposentar, né, em 2015, era uma rotina bastante puxada, né? E assim que eu me aposentei, eu comecei a advogar um pouco, né? A época também no SEAG, lá e no SEBRAE, eu cheguei a fazer algumas ações, fui procurador jurídico, mas assim que me aposentei, eu fui para o escritório, eu e meu irmão Lúcio, mais velho, herdamos o escritório de advocacia do nosso pai, quando ele faleceu. O Lúcio já trabalhava com o meu pai como advogado. O Lúcio tem uma área muito difícil, que é o direito minerário. Olha ele só. é o único advogado do Estado especialista na área de direito minerário, né? Agora ele saiu um pouco para dar um descanso, ele passou por um processo de depressão, teve uma síndrome de burnout, chama-se o excesso de trabalho, excesso de complicações e tal, e preocupações. Agora ele está afastado do escritório. Eu tenho ido, faço alguma coisa para um amigo ou para outro, para não perder, né, assim, O ofício. O ofício de advogado, para vir para cá, sair agora do escritório, estava lá e tal, enfim. E lá se vão alguns anos, né? Porque agora no dia 13 deste mês agora, a OAB me chamou para fazer o jubilamento, né? 70 anos de idade ou mais de 35 anos ativa ou 40 anos, eu preencho todos os requisitos, né? De advocacia e tal. Então, assim, advogo um pouquinho, vou aos jogos do meu Figueirense, que eu gosto, adoro. Final de semana, geralmente, eu vou para a praia, em Jurerê, tenho um apartamento lá. Eu moro em Bom Abrigo, né? Enfim, e como eu vou para Jurerê, vou jogar meu dominó em Canasvieiras, que é pertinho, né? Passo ali. Então, sempre faço uma atividade para poder estar aí junto de amigos, relaxando bastante. Vez por outra, encontro com meus amigos do SEBRAE. Quarta-feira eu tenho um encontro com uma confraria que é de ex-amigos, ex-colegas do SEBRAE. Do SEBRAE. Que são amigos até hoje. Depois da manhã, quarta-feira, vamos nos encontrar, que é a turma sobreviventes do Grude. Porque era uma turma do Grude que gostava de um vinho, de uma gastronomia e se reunia às sextas-feiras no happy hour depois do SEBRAE. Como acabou lá, a maioria deles dessa turma se aposentou do SEBRAE, a gente quis continuar se reunindo, criamos a turma do Grude, né? Sim. Mas lá era Grude no SEBRAE, hoje são sobreviventes do Grude. E a gente todo mês tem um encontro. Urandi, para a gente fechar, Pois não. uma pergunta que eu ia fazer ao longo da entrevista, estamos encerrando a mesma, mas por curiosidade, queria entender. Família Beaupré, como veio parar em Florianópolis? Boa pergunta. Bom, meu bisavô, Júlio Beaupré, ele formou-se na faculdade de Heidelberg, na Alemanha, junto com o governador Philipp Schmidt. Olha só. Philipp Schmidt, né, daqui de famílias de Blumenau, se não me engano, estudou em Heidelberg, na faculdade de engenharia. Mas ele era francês. Não, meu bisavô alemão. Alemão. Os pais dele, francês. O trisavô teu era francês. Exatamente. Meu bisavô alemão, que ele nasceu lá em cima, na região da Alsácia-Lorena, divisa com a França e tal, não sei o quê. Sim. Mas nasceu na Alemanha, do lado alemão, meu bisavô. Sim. Né? E os pais dele eram franceses. E os avós, enfim. Então, quando eles foram para a Alemanha, né, que meu bisavô nasceu lá, a grafia do meu sobrenome era Beaupré, B-E-A-U-P-R-E, Beaupré. Para germanizar o nome dele, botaram Beaupré com 2 P's. Ah, entendi. Lá o cartório, né, o escrivão, Beaupré, o nome Beaupré, o alemão escreveu Beaupré com 2 P's.
Tá entendendo? Mas na origem mesmo, o Beal Pré, que significa Beal bom, né? Belo, bom, e pré é prado, campo. Olha só, em francês, né? Como Bion deve ter um significado. Sim. Beaupré. E aí foi germanizado o nome. O meu bisavô, com 18 anos, depois, a convite do governador Felipe Schmidt, estavam dando terras aqui do estado e isso e não sei o que e tal. Veio da Alemanha para cá. Veio da Alemanha para cá com 18 anos. Até hoje eu tenho a foto e a certidão de entrada Isso dele que ano? no Florianópolis. 1889, se não me falha a memória, assim, logo na proclamação da República, logo por ali, 1988, 89. Sim. Assim, ele chegou aqui, veja Ah, só, veio direto para Florianópolis. veio direto, passou se eu não me engano, no Porto de Santos e veio direto para Florianópolis. E aqui, depois ele foi trabalhar em Grão-Pará, em Tubarão. Em Grão-Pará, na Boca da Serra Na lá. Boca da Serra. Aí depois ele veio para Tubarão ali e comprou uma gleba de terra grande, onde ele construiu uma fazenda, virou uma fazenda modelo. O governador Gustavo Richard, o próprio Felipe Schmidt, levavam fazendeiros do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina interessados para ver como funcionava uma fazenda modelo. E o meu bisavô sempre ia buscar máquinas na Alemanha, trazia gado da Alemanha e tal. E essa fazenda até hoje está lá, e a casa que ele construiu está lá ainda, na região denominada, na localidade Madre, que é na zona rural de Tubarão. Madre. Madre. E o Walter Beaupré nasceu lá? Nasceu da Laguna, porque o pai dele, que era filho do Júlio Beaupré, né? Estava trabalhando como caixeiro viajante e viajava e ia para Laguna. Viajante. Caixeiro viajante, meu avô, Lúcio Beaupré. Né? Ah. E nasceu na Laguna. Mas meu pai morou na Madre, lá na fazenda do avô dele, no Júlio Beaupré. Está lá até hoje. Então o Júlio Beaupré era alemão, Meu bisavô, Júlio Beaupré, alemão. bisavô. Aí veio o Walter era teu pai. Meu pai. Antes era quem ali entre Júlio e Walter? Tinha o bisavô do meu pai, que eu não lembro o nome, o avô do meu pai, que era o Júlio, e o meu bisavô, que é o próprio Júlio. Entendi. Né? Aí tinha o meu pai, tinha outro irmão, Sérgio Beaupré. Que história interessante, hein? Vieram para. E hoje está lá ainda, linda a casa, que é muito bem preservada, um sótão. Muita gente vem ainda de fora para conhecer aquele lugar, e a casa famosa do Dr. Júlio Beaupré, engenheiro. Tem grupo escolar lá na Madre, em Tubarão, com o nome dele, rua e tudo isso. Que bacana. Faleceu lá mesmo ele. Maravilha. Urandir Beaupré, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que nesse bate-papo, que passou um pouquinho do tempo e não tem problema, entra para os anais da história da TV Câmara e também da nossa cidade com as suas histórias. Obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade, Vandrei, foi um prazer enorme estar aqui com você no Café e Prosa aí, que realmente tem se tornado muito famoso em Florianópolis, todo mundo tem falado aí. Pô, já viu aquele programa do Vandrei Bion lá, o Café e Prosa e tal? Eu digo, olha, eu qualquer hora vou aparecer. Você acabou me convidando e chamando aí para a gente participar. Prazer imenso. Muito obrigado. Maravilha. Urandir Beaupré aqui no Café e Prosa da TV Câmara, com a supervisão técnica de Vitor Guimarães e Lucas Gonçalves e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.